Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom, eu queria gravar esse vídeo para os irmãos e eu tenho dois objetivos para gravar esse vídeo aqui. O primeiro eu falei na quarta-feira, que eu iria gravar um vídeo relatando um testemunho do que aconteceu conosco essa semana, na segunda-feira, mais precisamente, né? A qual eu creio que todos os irmãos ficaram sabendo. E o segundo é por causa desse motivo, algumas aplicações que nós podemos trazer para a nossa vida na nossa igreja local aqui, olhando para a palavra de Deus e aplicando algumas coisas nessa situação e nas nossas vidas, tá bom? Bom, segunda-feira nós estávamos em casa, ia dar banho nas meninas, né? Os irmãos sabem que minha esposa está de repouso, eu estou fazendo um pouco mais as coisas em casa. Eu estava, enquanto eu fui juntar um lixo que estava na cozinha, Ana Laura e Ana Luísa ficaram no banheiro e a minha filha colocou o dedão no ralo, aquele ralo de alumínio, né, que abre e fecha. E ela conseguiu enfiar o dedão dela naquele ralo e depois começou a inchar, né? Começou a cortar ao redor do dedo, inchou e não saía mais. No primeiro momento eu passei óleo, tentei ver se conseguia, vi que cortou um pouquinho, eu parei e levei ela no pronto-socorro. Só coloquei uma calça, coloquei uma jaqueta e levei ela para o pronto-socorro aqui de Itapeva. Bom, elas tentaram passar aquele sabão, né? Viram que não ia conseguir, ligaram para o bombeiro. Eu falei que não, se for preciso eu vou lá então, porque ela tá e ela com um ralo pendurado no dedo, né? E eles disseram não, eles estão vindo aqui. Nós esperamos então os bombeiros chegarem. Eles chegaram trazendo uma maquininha, uma retífica, né, com um disco para cortar. Então foi aquele desespero, segura a criança, tenta distrair ela, eles tentando serrar, mas só que estava muito colado, né? O buraco só tinha o espaço do dedo dela. Então, se a serra pegasse, iria atingir o dedo com certeza, porque eles não tinham nada para colocar por trás para ir com a serra e atingir essa peça que eles colocariam como se fosse, por exemplo, serrar uma aliança. Não dava para fazer isso. Não tinha uma peça que é, fosse colocada para não machucar o dedo, visto que o espaço era mínimo, né? Então, ah, eles não conseguiram, então chamaram uma pessoa aqui de Itapeva que trabalha com alumínio. E eles trouxeram uns alicates, né, que corta alumínio, mas por ser grosso, acabamos cortando ao redor do ralo, mas nesses cortes acabou machucando cada vez mais o dedo dela e o dedo dela foi ficando esverdeado. Então, isso assustou um pouco até eles, né? Ele falou: olha, precisa ser transferido então ou para Pouso Alegre ou para cá e ficou aqui. Se for para Pouso Alegre, então tem que chamar o SAMU, então a gente teria que esperar o SAMU chegar para depois ir, é mais longe. Então vamos levar para o São Lucas, né? E as enfermeiras aqui, a médica, não sei, disse para levar para o São Lucas que tinha mais recursos. E aí nós acabamos indo no carro de bombeiro, já que eles iam para lá. Eles falaram, então, vocês podem levar eles porque só tem uma ambulância e se surgir outra coisa, bom, nem em tudo isso a gente não sabe o que seria o certo a se fazer ou não. Nós fomos então no carro de bombeiro, chegamos lá no São Lucas. O dedo da Ana Laura já estava bem verde, chegou lá, então isso assustou um pouco, né? E aí ficou aquele negócio, não, o posto de Itapeva mandou gente para cá e ficou aquela briga. Mas Itapeva não deveria ter feito isso. Parece que teria que ir para o pronto-socorro de Extrema, para o pronto-socorro de Extrema, levar pro hospital. E aí, então vai ser particular, porque não dá para ser pelo SUS, né? Eu falei, então tem que ir no posto de Extrema primeiro, para depois vir para cá. Eles têm condições de fazer lá. Se for lá, provavelmente eles vão mandar para cá. Eu falei, sim, mas então o que que a gente resolve? Porque o dedo da minha filha já está ficando preto aqui. E falou,
E aí eu falei, faz qualquer coisa que vocês tiverem que fazer, se for particular, se for qualquer coisa, então faz, porque isso não pode ficar assim. Já pensou quantos minutos ou talvez horas levaria para que a gente fosse no pronto-socorro de extrema, lá fosse avaliado e depois encaminhado de novo pro São Lucas, né? Pelo SUS, talvez demoraria mais 1 ou 2 horas. E, infelizmente, a Ana Laura teria perdido o dedo, porque ela já estava bem cianótico, como eles chamam lá, né? Então eu fiquei aperreando ela para chamar anestesista, para chamar o médico, porque precisava levar para o centro cirúrgico, porque eles não tinham material lá. Eu pedi para os bombeiros, ficaram lá. Eles foram super, não sei, coisa de Deus mesmo. Foram muito joias mesmo de terem ficado lá esperando, preocupados também. E o hospital enrolando se eu ia fazer particular ou se ia fazer. Eu falei, faz qualquer coisa, entendeu? Então, a gente vai saber o que que faz depois em relação a isso, mas a gente precisava resolver aquela situação. Então, vocês imaginam a minha mente, a minha cabeça, né, em tudo isso. Graças a Deus, a Ana Laura foi muito tranquila. Ela ficou com paciência. Claro, chorava várias vezes, né, assim, agoniada com aquilo ali, mas ela foi muito tranquila. Bom, eu estou resumindo, né? Talvez tem muitos outros detalhes que a gente pode falar. Um outro detalhe também, além da possibilidade de perder o dedo, o que a médica me passou é que, olha, já está sem circulação esse dedo. E eu orei muito para que Deus restaurasse o dedo dela. A outra situação é que vai ser chamada anestesista. E a anestesista me chamou na sala lá, depois que ela chegou, olha, pai, é o seguinte, para ter anestesia, você precisa de no mínimo 8 horas. Sua filha está quantas horas que comeu? Eu falei, tem umas 3 horas que ela comeu. Então, eu preciso falar que tem um perigo aí, que se a gente fizer anestesia nela, pode voltar e ir pro pulmão e ela morrer sufocada. Assim, pá, né? E eu falei, meu Deus, então o que que a gente faz? Não tenho nada o que fazer. A gente precisa fazer isso. Eu falei, então faz. A gente precisa confiar. Agora, a minha oração era para Ana Laura não perder o dedo, para recuperar essa circulação e para que Deus guardasse ela, né, nessa anestesia, né? Para que ela não tivesse todo esse processo que poderia acontecer. Então, nossa, e isso nós não conseguiríamos sem vocês do nosso lado. Por toda essa barra que nós passamos, uma coisa parece simples, né? Parece nada. Poxa, me enfiou o dedo no ralo. Precisou tudo isso. Infelizmente, foi uma coisa simples, tomou uma proporção grandiosa, né? E a gente, desculpa o barulho do cachorro aqui do lado, estou aqui na igreja, mas a gente não sabe o porquê aconteceu isso, né? Decisões precisaram ser tomadas, né? Vai ainda no pronto-socorro de extrema ou fica aqui. Eu falei, faz o que tiver que ser feito, né? E depois a gente vê o que vai ser feito para quitar isso. Outra coisa foi anestesia, né? Sua filha pode morrer porque vai voltar e sufocar. Eu falei, a gente precisa fazer, precisa confiar no Senhor, né? Eu só quero que vocês sejam ágeis, né? Porque eles estavam enrolando muito. Nossa, foi bem difícil. Mas graças a Deus, foi um sucesso. Os bombeiros conseguiram, lá dentro do centro cirúrgico, eles viram uma agulha que conseguiram, tinha uma parte, a parte de trás da agulha era chatinha e fina, conseguiram colocar e passar a máquina e não atingir o dedo dela com aquela serra, né? O que ficou machucado foi só do ralo, que é muito fino e cortante. Então, coisa de Deus mesmo. A anestesia, ela só com aquele gás nela, ela apagou e eles conseguiram fazer rapidamente. Depois que eles fizeram isso, o dedo dela voltou à vida. Então, foi coisa de Deus mesmo.
A gente sabe que o Senhor guardou em todo momento, o Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor ouviu o clamor de vocês que estavam orando por nós, que estavam com toda a empatia. E eu queria agora fazer algumas aplicações em relação a essas coisas, olhando para a palavra de Deus. E quando eu vejo falar sobre igreja, quando eu vejo falar sobre corpo de Cristo, sobre o que é igreja, esse corpo unido ao qual o cabeça é Cristo, eu fico maravilhado. Eu queria agradecer a todos vocês. Minha esposa já colocou isso no grupo da igreja, mas a Beth e a família, né? Assim que a Lana ligou para ela, ela deixou tudo que estava fazendo, foi lá para casa, ficou com ela ali, mesmo que também com os nervos, né? Nervosa, mas tentando não demonstrar para acalmar a Lana que por ser mãe, por estar grávida, por ter hormônios, com certeza foi bem difícil para ela, mas Deus também deu um autocontrole para ela pensar na Annalise que estava ali, né? Que ela está de repouso, que ela precisa pensar na Annalise, graças a Deus é por isso. A G e o Fábio também, que deixaram tudo, não estavam vendo as mensagens, mas depois que viram, correram, foram lá me dar um apoio, me deixou um dinheiro comigo, eu saí de casa sem nada. Deixou roupas e tudo à disposição do irmão Daniel, que estava longe, mas poxa, não tem ninguém, então eu vou. O irmão José Alexandre também, que me ligou, disse que precisasse de qualquer apoio, poderia contar conosco. A Ana e o Valmir, que saíram da sua casa tarde da noite, foram a pé no frio da noite para tentar acalmar um pouco lá a Lana, conversar. A Helena também, que estava muito preocupada, né? Ligou, não sei, para o Valmir, eu estou sabendo mais ou menos das coisas. E todos vocês que oraram por nós no grupo, que se preocuparam, que estavam em oração conosco, que demonstraram esse amor, nós agradecemos muito a todos vocês da igreja. E alguns versículos que eu olho para a palavra de Deus, Romanos 12, versículo 10, né? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Com certeza, alguns irmãos, aqueles que puderam, é claro, nem todos poderiam, mas preferiam dar honra a outros do que a si próprio. Preferiam acolher o irmão naquele momento de angústia do que a sua própria ah, desejo de ficar em casa, talvez, a sua própria vontade ali de estar tranquilo, do descanso, né? Então preferiram dar honra ao outro. Quando eu olho para Eclesiastes, ou para 1 Coríntios, perdão, capítulo 12, do 21 ao 26, onde o capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre o corpo, né? Sobre a importância de que cada parte do corpo ela é importante. Eu não posso dizer para o ouvido que eu não preciso dele, ou para a mão dizer para o pé que não precisa dela, mas cada um faz parte do corpo, e cada um, por menor que seja, e por mais imperceptível às vezes que seja, ele é importante para um todo do corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que nos são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando a maior honra aos membros que dele tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E é especial isso, né? Quando o membro sofre, quando alguém está em perigo, quando alguém está passando por uma necessidade, ou quando alguém está saindo do rebanho das ovelhas, né? Todos nós precisamos sofrer juntos com ele. Todos nós precisamos ir atrás dele. Todos nós precisamos nos importar com ele. E foi isso que eu vi na vida dos irmãos naquela segunda-feira. Romanos
ainda 12, 4 ou 8, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o dom de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. E aí, Paulo vai falando aqui, né? Cada um, Deus deu um dom para que você possa usar para o corpo de Cristo, né? Cada membro está ligado a todos os outros. Eclesiastes também, né? 4, de 9 a 12, fala: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, vai se manter aquecido sozinho? O homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E é por isso que eu olho para a palavra de Deus e vejo tudo isso falando sobre corpo, sobre unidade, sobre uns aos outros. E foi isso que nós vimos, eu e a Lana, na segunda-feira à noite e na terça-feira, na vida dos irmãos. Talvez a gente possa ficar desanimado. Poxa, a nossa igreja é pequena. Poxa, as pessoas parece que não se movem, parece que são frias. As pessoas parecem que... Será que a gente pode melhorar em muita coisa na nossa vida como igreja, Igreja Batista em Itapeva? Sim, nós podemos e devemos cada vez mais olhar para a palavra de Deus e verificar em como nós podemos melhorar na nossa vida. Mas eu creio que na segunda-feira foi uma prova de que nós somos um em Cristo, que nós somos o corpo de Cristo, que a Igreja Batista em Itapeva faz parte desse corpo e que nós precisamos uns dos outros, que nós podemos apoiar uns aos outros, amar uns aos outros, nos dedicar uns aos outros. Essa foi uma prova no meu coração na verdade, uma alegria no meu coração como pastor dessa igreja, de ver esse movimento da igreja, por causa, não só por mim, por minha família que sou pastor da igreja, mas eu tenho certeza, se qualquer um irmão precisasse, vocês fariam a mesma coisa. E eu louvo ao Senhor pela vida de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e que nós possamos a cada dia crescer em Cristo, como igreja. Amém? Deus abençoe cada um dos irmãos.